10h56. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora sim, como prometido por nós aqui no Manhã Bandeirantes, nós vamos conversar com o nosso colega, repórter, apresentador da Band TV, Lucas Martins. Que susto no fim de semana, hein, Lucas? Bom dia para você. Olá, muito bom dia para você, Sabino. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Um perrengue danado que a gente passou, mas que, graças a Deus, terminou bem, graças à atuação do helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, uma grande estrutura que foi mobilizada, tudo acabou terminando bem. Mas é importante frisar, está todo mundo me perguntando como foi passar a noite, como foi passar por tudo isso. Eu sou corredor de montanha já há alguns anos, treino muito para isso, os amigos que estavam comigo também, então a gente estava muito bem preparado e muito bem equipado. Então, foi um perrengue danado, claro, a gente passou alguns sufocos ali durante essa grande aventura que a gente acabou passando, mas a gente estava, primeiro, seguro, segundo, ninguém entrou em desespero, e a gente seguia traçando o trajeto, mas foi uma alegria, sem dúvida, muito grande ao ver o helicóptero. A gente já estava se preparando, a gente passou uma noite na mata, a gente já estava se preparando, era de manhã ainda, essas decisões têm que ser tomadas com antecedência. A gente continuava traçando o trajeto para descer, a gente estava orientado por GPS, a gente sabia o que precisava fazer, sabia que seria difícil, mas já estava... a gente já se preparava para uma eventual segunda noite na mata, se fosse necessário. Deixa eu dar um passo atrás aqui e pedir para você explicar o que aconteceu. Vocês estavam programados para fazer uma trilha, você já é um maratonista experiente. Conta tudo isso para a gente entender o que aconteceu com você. Eu sou ultramaratonista trail. Aí o que é isso? Eu faço corrida de montanha, corrida de trilha. Já há alguns anos estou preparado, a gente faz 50, 60, 70 quilômetros. No ano que vem tem uma prova de 110 quilômetros. E os amigos que estavam comigo também têm essa preparação. Ali não era uma corrida organizada. A gente traçou um trajeto para o litoral, partindo de Juquitiba, chegando em Itanhaém. Tem algumas, não existe, até a gente tem falado bastante trilha, na realidade não existe uma trilha nesse trecho. Tem algumas trilhas que descem a serra, ali por Parelheiros, algumas saindo do Embu. Ali não existe uma trilha mesmo, que é aquele caminho aberto na mata. Tem alguns trajetos, alguns percursos em que é possível chegar lá embaixo, por dentro de rios, e, como a gente costuma se expressar, rasgando mato. Você traça o trajeto com um GPS, um arquivo chamado GPX, você traça o percurso e vai rasgando mato no peito para chegar lá embaixo. Nós escolhemos um percurso em que era possível, nós não somos alpinistas, a gente não estava com equipamento de alpinismo, que é preciso em alguns pontos. Então a gente traçou um percurso em que não era necessário a utilização desse tipo de equipamento. A gente tinha corta, a gente tinha alguns equipamentos, mas a gente costuma usar nesse esporte, a gente leva para passear. A gente leva porque, se necessário, a gente tem ali com a gente, mas a gente não quer usar, a ideia não é usar. E a gente fez um percurso para que a gente conseguisse chegar lá embaixo sem a utilização de equipamentos de alpinismo. A gente tinha algumas opções de percurso, são 2 meses estudando essa região para conseguir chegar lá, estudando bacia hidrográfica, estudando o tipo de vegetação, o tipo de animais, enfim. E a gente, só que em determinado momento, numa bifurcação ali de um rio, a gente acabou caindo no lugar errado. E ali, naquele ponto, não era mais possível voltar. Então a gente teve que partir para um plano B, partir para um segundo percurso, em que a gente sabia que ia ter pontos em que não era possível descer pelo rio, por causa dos equipamentos de alpinismo, das técnicas de alpinismo, e nesses pontos já estava traçado que a gente romperia a mata. Mas aí se torna muito mais lento, porque é preciso subir a montanha até a crista da montanha e descer do lado contrário, algumas vezes. Isso torna mais lento. Então, à 1h de sábado, a previsão era chegar às 3, então a gente já sabia que ia demorar muito mais do que aquilo que havia sido previsto. Eu consegui mandar uma mensagem de SMS, até uma dica. O SMS ele usa muito menos dados, ele fica ali
para quando der um trisquinho de sinal, esse CCM vai. Então, à 1 da tarde, eu consigo mandar o SMS, olha, vamos passar a noite aqui. Vai ficar muito mais lento, e com a coordenada em que estávamos, e Sumiu o som do... o lá áudio. tínhamos os equipamentos necessários. Voltou, a gente teve uma interrupção no seu som, voltou. Pode falar, por favor. Tá. Então a gente passou a noite ali, a gente tinha os equipamentos necessários, mais uma vez, equipamentos que a gente leva para passear. Eu, por exemplo, fiz muitas e muitas trilhas. Quando eu dormi na mata, eu dormi planejado. Foi a primeira vez que eu tive que dormir na mata que não havia sido planejado anteriormente, mas os equipamentos estavam lá, como a gente faz sempre. E no dia seguinte acordamos, já reiniciando o trajeto. Foram mais 6 quilômetros, mais ou menos, do momento que a gente acordou, a gente iniciou esse trajeto. E no momento que a gente estava no alto da crista de uma montanha, a gente sabia que seria lento, a gente já se preparava para uma segunda noite. Na mata, era por volta de 11 da manhã, a gente viu o helicóptero Águia. A gente, estão procurando a gente. Então, a gente corre novamente para o rio, volta para o rio, numa área aberta, para que a gente pudesse ser visualizado. O pessoal fala, pô, eles vieram para resgatar a gente tem que ajudar quem está trabalhando por nós. A gente volta para a mata, para o rio, procura uma área aberta e cerca de 1h30 depois, mais ou menos, a gente foi visualizado pelo helicóptero Águia, pela equipe do Águia, a tenente Aline, que estava pilotando o Águia 3. Eu até já pedi o nome dos outros, eu perguntei na hora, a gente gosta de dar o crédito, gosta de agradecer, eu perguntei na hora, mas com aquela loucura, a cabeça do repórter já não é mais a mesma, mas eu não nem mais agradecer toda a equipe do Águia 3, o pessoal que esteve aí empenhado nessa operação de busca que foi montada por lá. Quer dizer, foi um imprevisto, mas não foi algo que vocês estavam perdidos ou estavam absolutamente necessitados ali da urgência de um atendimento, né? A gente estava orientado, a gente sabia o que precisava fazer para chegar lá embaixo, mas era um trajeto difícil, porque são montanhas muito altas e paredões de pedra. Paredão de pedra para a gente era inviável, a gente tinha que seguir por área de mata, muito íngreme. Então, essas subidas, subir a montanha e descer a montanha do lado contrário, subir de novo a montanha, é algo muito lento, algo que uma montanha dessa, para subir, que seria, você pode pensar em distância, talvez 2 quilômetros, 3 quilômetros, que é um espaço que se percorre muito rapidamente, acabava demorando horas. Então, talvez a gente ficasse, tanto que era 11 da manhã, a gente já estava se preparando para a próxima noite, a gente não pode caminhar durante a noite. Então, por volta de 5 da tarde, a gente já procura um lugar, procura um espaço que tem que ser próximo ao rio, não tão próximo que uma eventual elevação do nível possa nos atingir, um lugar relativamente abrigado, né? Você não encontra um lugar com cobertura, nada disso, mas relativamente abrigado para dar segurança. Então, o tempo que a gente tem de caminhada ele é limitado. Então, novamente, a gente teria que subir pelo menos mais 2 montanhas para chegar lá embaixo. Pelo rio, era um trajeto de 4, faltavam 4 quilômetros para um ponto em que era só seguir caminhando ou correndo pelo curso do rio. A gente já estava em Itanhaém, mas a gente não conseguia seguir por ali porque a gente não tinha equipamentos. São quedas d'água de altura de 4, 5 andares. Você consegue descer, mas é preciso equipamento de alpinismo. Nós nem tínhamos equipamentos, nem somos treinados para isso. A segurança sempre em primeiro lugar. Então, se rompe a montanha. Isso é lento, rapaz, cansativo. Mas estava todo mundo preparado, ninguém ferido. A gente levou bastante comida. A gente sempre leva comida também para passear. Leva mais, porque se precisar tem lá. Então, a gente chegou com comida. A gente racionou, é claro, a gente racionou. Mas a gente chegou, ao final, com 24 horas a mais do que o planejado. A gente ainda tinha comida, se fosse necessário. Estavam preparados, então. E agora, Lucas? Quer tentar de novo essa trilha? Qual que são os próximos desafios aí? Você que já, como disse, há alguns anos faz esse tipo de trilha. Cara, eu tenho alguns planos aí pela frente. Eu estou no Circuito Nacional de Corridas de Trilhas Montanhas, né, o Skyrunning, e aí já num outro esquema, organização, trilhas demarcadas, bem diferente. Essa trilha especificamente, até a gente se refere em trilha, esse percurso especificamente, que ali, repito, não há trilhas demarcadas, raramente alguém passa por ali, esse eu não pretendo fazer novamente, não.
Mas é o meu esporte. Até fico alerta para quem, às vezes, o cara faz uma trilha ali numa praia que foi, aí faz uma trilha até uma cachoeira e acha que consegue. Nós, os 4 que estavam ali, eu, Marcelo, o Zé, o Marcelinho, o Paulo Pellegrini, todos estão muito acostumados a esse tipo de ação. Na Serra da Mantiqueira, Serra Fina, Itatiaia, Serra de Itatiaia, em lugares inóspitos também, todos preparados, com equipamentos, e mesmo assim tivemos problema. Então, fico alerta para quem... poxa, o repórter fez, vou fazer também. Só vá se souber muito bem o que está fazendo, porque a gente sabia e deu nisso aí, foi um perrengue danado, mas todo mundo bem, graças a Deus. E graças à atuação dos militares aí que participaram das operações de buscas. Olha, tem um ouvinte aqui falando que já fez esse percurso. Bom dia. Tudo bem com você, Sabino, amigos da Band? Bom dia. Eu fiz essa trilha aí quando era menino, eu ia de trem. Eu já fiz ela de a pé, pelo trilho, Evangelista de Souza, entendeu? Não precisa ir em Juquitiba, dá pra sair pela Zona Sul aqui. A gente chega lá, Parelheiros, e desce pelo trilho. Tem uma parte abandonada e a gente consegue descer pelos trilhos. É rapidinho. E tá aqui embaixo, não demora muito não. É o João Neto, motoboy da Zona Sul de São Paulo. Aquele abraço, bom dia a todos. É outra trilha, Lucas? É outra trilha, está mais ou menos 40 quilômetros do ponto onde a gente passou. Essa também já fiz. Esse trecho da Zona Sul de São Paulo é um trecho relativamente simples. Você faz praticamente o trecho inteiro conseguindo caminhar, conseguindo inclusive correr, no nosso caso. É um trecho bastante simples ali partindo da Zona Sul de São Paulo. Mas o desafio que a gente queria era outro. Então a gente optou por fazer essa Juquitiba de Itanhaém, que é em nível de dificuldade, põe aí uns 5 tops acima. Uau. Então tá bom. Lucas Martins, repórter, apresentador aqui da Band, contando o que aconteceu no fim de semana. Muito obrigado pela participação aqui conosco e boa sorte nas próximas ou nos próximos desafios aí. Valeu, gente. Grande abraço. Obrigado pelo carinho. Fica aí a tranquilidade para quem ficou assustado, ficou preocupado no momento que a informação foi divulgada. Mas todo mundo bem. Tirei alguns carrapatos agora de manhã. A gente sempre que vai para a trilha, a gente faz uma vistoria pelo corpo. Carrapatos costumam nos acompanhar. Ontem já tinha feito a vistoria, hoje de manhã fui olhar, tirei mais uns 3 carrapatinhos. Faz parte da brincadeira, tem um remedinho que a gente toma depois para eliminar completamente, mas acontece. Tá louco. Bom, moral da história, né? Para você fazer esse mesmo passeio, tem que estar preparado, tem que estar provisionado, tem que estar planejado, senão não consegue fazer. Treinado, exatamente. Obrigado, viu, Lucas? Valeu, gente. Grande abraço. Abraço. Valeu.